Bom dia a você que está me acompanhando. Obrigado por tua companhia. Hoje é sexta-feira, 5 de abril. A lição de hoje é uma lição adicional da semana, que nós estudamos sobre o tema A Guerra por Trás de Todas as Guerras. Vocês acompanharam a lição, né? A explanação, o estudo. É um estudo muito significativo, muito importante, para que a gente compreenda, né, que a gente está no meio de um grande conflito. E queira ou não, nós precisamos responder ao chamado do Senhor e decidir escolher de que lado que nós estamos nesse grande conflito. Então, banindo Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra de seu trono. No entanto, quando o ser humano pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando o Filho unigênito para morrer pela raça caída. E na expiação, o caráter de Deus ele é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi, de forma alguma, responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. Isso está esclarecido por Ellen White no livro Grande Conflito. A cruz do Calvário, ao mesmo tempo que declara que a lei é imutável, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6:23. No grito agonizante do Salvador, está consumado, que está em João 19:30, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se então que o conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a erradicação do mal. Por quê? Deus, ele deu tempo ao tempo para que o mal fosse amadurecendo. Então o Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós vimos essa semana que Jesus, ele pisou na cabeça da serpente no momento desse brado, desse grito, quando ele morreu na cruz por nós. E Satanás, naquele momento, naquele dia, ele teve certeza de que o seu fim foi assinado. E ele sabe que ele está perdido. Então, todo o mal que ele realiza aqui nesse planeta, assim como nós sabemos, nós vimos que ele e seus anjos, eles foram expulsos do céu, todo o mal que ele provoca no ser humano, como ele não pode chegar no céu mais, né? Então ele avança e ataca o ser humano que é objeto do amor de Deus, fazendo sofrer, né? E se Deus sabia que Lúcifer pecaria, por que ele deu o poder de escolha? Essas são perguntas para consideração. Quando surgiu o mal, por que Deus não o aniquilou? Qual reação o universo santo teria se Deus eliminasse Lúcifer de imediato? Então, o conceito do interesse universal no plano de salvação, que está em 1 Pedro 2:12, Apocalipse 5:13, 16:7, é muito importante para entender o grande conflito. Porque como ficaria na mente dos anjos celestiais se Deus tivesse aniquilado Lúcifer lá no céu?
ia permanecer dúvida na mente deles, não é? Sobre o caráter de Deus. Poxa, então, Deus, ele elimina qualquer um que se opõe a ele, né? Mas se o caráter dele é amor, e o amor ele entende como conceder livre escolha, o livre-arbítrio, então permaneceria dúvida se realmente Deus era amor. Então, que razões houve para a morte de Cristo? Foi para revelar o caráter de Deus? Foi para pagar o pecado do resgate, pagar o preço do resgate pelo pecado? Nesse caso, a quem o resgate foi pago? Então, eu reflito sempre, porque Deus criou tudo perfeito, fez a criação perfeita, inclusive o homem e a mulher, que foi a coroa da criação no 6º dia lá no jardim. Então, e veio Satanás, que havia sido expulso lá do céu, veio tentar Eva e conseguiu fazê-los ouvir aquela voz estranha e seguir a sua sugestão. A partir do momento que eles obedeceram àquela voz, que era a voz de Satanás, porque no céu ele era Lúcifer, depois que foi expulso ele se tornou Satanás. Ele e mais a terça parte dos anjos que ele arrastou para cá. Então, a partir daquele momento, ele disse: agora o homem é meu, o ser humano é meu. E ele usurpou o lugar de Deus. Ele quis ser dono da criação. Ele quis ser dono da criação. E ele até hoje ele quer ser o dono da nossa mente, da nossa vida. Porque as sugestões que ele apresenta não são sugestões de amor, de paz, são sugestões de mal. Então ele quer dominar a nossa vida. Mas nós sabemos a quem nós pertencemos. Louvado seja o nosso Deus. Nós pertencemos ao Deus Criador, em nome de Jesus Cristo, que além de Ele nos criar, né, e que o ser humano acabou perdido por causa da tentação, por ter caído na lábia de Satanás, Ele veio a esse mundo, andou com o ser humano e resgatou o ser humano de volta ao seu poder, através da cruz. E ao ressuscitar, ele abriu o caminho. Ele falou: agora vocês têm um escape. Eu sou a porta. Se vocês querem o céu, então venham após mim. Esse foi o convite de Jesus. E nesse caso, a quem o resgate foi pago? O que vocês acham? Compartilhe seus pensamentos e justifique pela Bíblia o que significa a expressão o grande conflito. Discuta os vários aspectos do grande conflito e como a lição desta semana se aplica à sua vida. Que textos bíblicos falam sobre o grande conflito? Isso está em Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Também Efésios 6, verso 12. Em que aspecto a compreensão dos adventistas sobre o grande conflito é singular em comparação com as demais denominações cristãs? O que os diferencia? Então, esse é a suma, o resumo da lição desta semana, que tem como tema a guerra por trás de todas as guerras. E nós estamos no meio dessa guerra. Então, é muito importante pegar a Bíblia, ler os textos e compreender que espaço eu ocupo nessa guerra. Deus abençoe você, tenha um feliz dia, em nome de Jesus. Amém.